E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia, com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Os ataques aos templos cristãos no mundo todo culmina a estratégia satânica que visa desagregar os cristãos. A Bíblia nos alerta para estes últimos tempos e uma exortação fortíssima é: não deixe de congregar. Antes da pandemia, o número de desigrejados nos Estados Unidos já passava de 20% dos cristãos. Hoje deve ter chegado a 50%. No Brasil já era por volta de 15%. Hoje 20%, 30%, terça parte dos cristãos estão desigrejados no Brasil. E por onde a gente vai, a gente encontra muitas pessoas que se dizem cristãos por convicção, mas não estão ligados a alguma igreja. Nos Estados Unidos isso é mais de 50% hoje, depois da pandemia. Satanás tem essa estratégia, ele quer afastar os pauzinhos de lenha uns dos outros, para que cada um apague. É isso que Satanás deseja. E o Senhor nos alerta para a apostasia dos últimos tempos. Hoje é quase impossível um cristão desigrejado permanecer firme na fé. Ele vai ser assolado por tantas heresias, tantas pregações diferentes da internet, que ele não vai conseguir resistir. A confusão mental vai ser muito grande. Eu conheço fico triste, eu falo com ele, mas não adianta, ele não muda. Ele é crente velho, 20, 30, 50 anos, sei lá quantos anos de crente, de igreja. Ele está totalmente afastado de igreja, não dá dízimo, não congrega, não participa de nenhum compromisso de oração, de culto, de evangelização, de nada disto, e fica na internet procurando manter acesa a chama da fé através de escolher mensagens que ouvir. Ele é um tipo representativo de uma grande massa de crentes dos últimos dias. Para mim, a maioria não vai ser salva, porque eles não vão conseguir permanecer de pé. Eles serão derrubados por ventos de doutrinas, críticas às igrejas, escândalos que acontecem nas igrejas. Eles não vão conseguir resistir. O Senhor nos alerta sobre estes últimos tempos em Hebreus 10, 25, dizendo que não deixemos de congregar-nos, como até é costume de alguns. Naquela época já tinha isto. Mas, na época, é bom a gente lembrar, não havia nenhum templo cristão. Por 300 anos não houve um templo cristão sequer. Os cristãos se reuniam nas casas, eram conhecidos, as células caseiras se multiplicavam. Isso é chamado na Bíblia de igreja na casa do fulano, igreja na casa do cicrano. As igrejas funcionavam nas casas e cada um tinha a sua participação, era conhecido, falava, ouvia e era exortado. Eles oravam, abriam o coração, confessavam os seus pecados, eles tinham vida cristã. Depois do advento dos templos, os templos começaram a ficar maiores, mais frios espiritualmente, ou seja, o ambiente de templo começou a ficar cada vez mais frio e as pessoas não se conhecendo, começou-se a desenvolver uma vida cristã de igreja. O fiel vai à igreja, a igreja é o templo, assiste alguma coisa lá, depois ele volta para casa para continuar a sua vida rotineira, normal.
vida cristã dele é ir à igreja. Isto ficou impregnado na cabeça de muita gente. O templo é a religião. E o diabo gostou dessa ideia e pedala este assunto, que é convencimento de muitos líderes. Religião é na igreja. No ordenamento jurídico do Brasil, ou seja, nas leis do Brasil, religião é feita no templo, na igreja. E cada vez mais as leis no Brasil estão caminhando na direção de se proibir religião no trabalho, no hospital, na rua, nas mídias. Eles estão caminhando no sentido de se proibir religião fora do templo. Satanás gosta dessa ideia, religião é no templo. E os evangélicos acataram isto. As últimas décadas no Brasil se caracterizaram pela disputa entre líderes sobre quem construía o templo maior, quem ajuntava mais pessoas nos templos. O ajuntamento passou a ser a palavra-chave no cristianismo evangélico do Brasil. É totalmente contrário ao que Deus quer. Deus manda espalhar o sal na massa. Os crentes ajuntam sal no saleiro. Isso é um pecado terrível dos líderes e é uma indução à fragilidade espiritual dos fiéis. Porque quem se acostuma com vida religiosa de igreja não tem compromisso, principalmente quando a igreja é grande e massificada, não tem compromisso, quando falta ninguém sente falta dele, não existe ambiente para confessar pecados ali, a pessoa é um número na massa, ele não é conhecido, e aquilo só enche a cabeça dele com algumas informações a mais, mas não muda em nada a vida dele, ele não é liberto de situações várias, ele não é exortado a se comprometer, não há nem de longe a prática da mutualidade cristã. A mutualidade cristã é essencial para a salvação. Levai a carga uns dos outros, amai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, preferi-vos em honra uns aos outros. A mutualidade cristã é a marca do cristianismo. Não há salvação sem você participar da comunhão e praticar a mutualidade cristã. Nesses ajuntamentos de grandes multidões em templos, não se pratica a mutualidade cristã. Não se pode dizer que isso é comunhão. Eu não vou nunca me esquecer quando perguntei a um primo: primo, como é ser membro de uma igreja com 55 mil membros? Ele foi muito claro, ele é praticamente fundador daquela igreja. Ele disse: não significa nada para mim. A minha igreja verdadeira é aquele grupo de casais, entre 10 e 15 pessoas. Aquele grupo é a minha igreja. O resto é uma massa humana que eu vou lá no meio deles. Foi mais ou menos assim que ele se expressou. E é a situação dos outros. Ele é firme, tem algum compromisso. Grande parte daquela massa humana, daquela multidão, não tem compromisso nenhum. Então, isto não é cristianismo. Mas Satanás empurrou os crentes para os templos. Eu digo isto com muita convicção. Satanás empurrou os crentes para os templos. No Brasil, Satanás trabalhou com vaidade no coração dos grandes líderes para ter somente grandes ajuntamentos, grandes reuniões em grandes templos. E foi fechando congregações. Isso é a realidade. As pequenas congregações, pontos de pregação, foram sendo fechados, porque os grandes líderes, na sua vaidade pessoal, queriam sempre ter um grande auditório. Todos os crentes têm que estar aqui. Eu vou falar abobrinha, vou contar vantagens, falar bravatas, e todos têm que estar aqui para me ouvir. É mais ou menos assim que pensam os grandes líderes. Satanás só aplaudiu, bateu palma. Bem, um estudo feito
no meio cristão, mostrou o seguinte: nos últimos tempos, as mega-igrejas dispararam. As mega-igrejas são igrejas de vários mil membros daí para lá. E as mega-igrejas se multiplicaram no mundo. Na Nigéria, a igreja que reúne 100 mil pessoas de uma vez só. E nos Estados Unidos tem muitas, com 5 mil, 10 mil, 20 mil pessoas assim num auditório. O Brasil tem templos evangélicos para 25 mil membros. E em outros países a coisa caminhou na mesma direção. Na Coreia do Sul, há igrejas com 500 mil membros, são poucas, mas com 500 mil membros. E, no entanto, me parece que não há nenhum auditório com mais de 50 mil pessoas. Mas, quando as igrejas são muito grandes, elas são poucas, concentram todos os cristãos num lugar só. O que Deus fez acontecer com os filisteus, quando um Sansão derrubou as colunas e matou um montão de milhares de filisteus que estavam reunidos no templo dele. O templo deles, dos filisteus. É interessante a gente observar como este movimento de grandes templos e de massificação dos cristãos enxugou as pequenas igrejas. Nós temos na nossa cidade um grande local, templo, que uma igreja famosa se instalou. Essa igreja famosa matou várias igrejas pequenas, enxugou os membros dessas igrejas pequenas que foram para a grande. E isso aconteceu no mundo todo, até que veio a pandemia. Satanás, nessa massificação, começou a suprir a atenção individual. Veja se você entende. Na massificação, as pessoas não recebem atenção individual. É mais ou menos equivalente a uma situação em que você vai fazer uma consulta com um médico famoso e o médico famoso reúne lá uma multidão e passa a dar conselhos de saúde. Essa é a sua consulta. Você sai de lá satisfeito? Claro que não. Você pagou uma consulta para o médico dar atenção a você, tratar do seu problema, mas ele não teve tempo, ele não tinha disponibilidade para dar atenção individual a você. Então ele botou você num grupo grande de pessoas, ficou dando lições de saúde, falando sobre doenças e tratamentos de um modo geral, dando uma aula. Claro que não atendeu a você. É o que acontece nas grandes igrejas. A pessoa não é atendida nas suas necessidades individuais. Aí ela vai para a internet. Satanás bateu palma de novo. É na internet que eu quero. Os cristãos todos, a internet é minha. E então, na internet, os crentes começaram a se comunicar uns com os outros para tentar suprir esta atenção individual, esta falta de atenção nas reuniões massificadas das grandes igrejas. Você é membro de onde? Da igreja tal, a igreja grande. Ele fica feliz da vida. Só que ele não é membro nada, ele não recebe atenção, ele não tem onde abrir o coração, não pratica mutualidade cristã, não está em comunhão e a sua vida não cresce espiritualmente. É o que acontece com a maior parte dessa gente toda. E aí? Bom, Satanás então empurrou os crentes para os grandes templos e supriu a necessidade individual de cada um através da internet, com contatos pessoais com outros crentes. E aí ele disse: é isso que eu quero, eu vou juntar todas as ovelhas no aprisco para botar fogo no aprisco. E é o que está acontecendo no mundo todo. Há hoje, no mundo, cerca de 100 milhões de refugiados, pessoas que foram expulsas de seus países, de suas cidades, a maior parte por serem cristãos
Interessante. E eles estão em acampamentos de refugiados largados para lá e, claro, não podem ir aos seus templos. Eu fico pensando como está a fé dessas pessoas. Em muitos países, como a China, os templos estão sendo demolidos. Hoje é praticamente proibido se reunir na China em um templo. Mas não é só a China. A perseguição está acontecendo em praticamente todos os países muçulmanos, na Índia, na Rússia e num monte de outros países. A perseguição aos cristãos caracterizada pela proibição de funcionamento dos templos, ataques terroristas, o que acontece na África, aos templos. É fácil atingir uma multidão, só soltar uma bomba lá e metralhar, todo mundo vai matar um monte de cristãos de uma vez só, reunidos num templo. Isso é ataque que acontece aos templos na maior parte dos países do mundo, da Ásia e da África. Mas e aqui na Europa e nas Américas, onde nós estamos? Bem, aqui Satanás teve uma outra tática. Vou soltar uma pandemia e, por causa dos motivos de saúde pública, os ajuntamentos vão ser proibidos. É o que está acontecendo. Hoje, nas Américas, na Europa, mais da metade dos cristãos que se reunia nos templos não reúne mais. Os poucos rebeldes, desobedientes que insistem, como nós, em se reunirem, estão com os dias contados, porque a perseguição vai aumentar sobre esses. Mas e essa multidão da metade dos cristãos que deixou de ir aos templos está onde? Na internet. Mas Satanás é quem domina e controla a internet, então ele sabe o que faz. Primeiro, ele vai viralizando as mensagens que são do agrado dele, as mensagens que exaltam o pregador, que afastam os crentes uns dos outros da comunhão. O diabo vai pedalando esses pregadores que são vaidosos e chamam a atenção para si, eles fazem a vontade do diabo. Eles desviam as pessoas de praticarem a vida cristã, da comunhão, dos pequenos grupos. Eles se tornam cristãos em casa, isolados e assistidores das pregações desses ilustres e grandes midiáticos. Satanás bate palma. Mas se alguém insiste em mandar mensagens de exortação a seus amigos, aí a inteligência artificial da internet começa a funcionar, filtrando as mensagens. Se você manda uma mensagem muito inspirada, de exortação aos crentes, ela não será entregue em todos os endereços. Os seus amigos todos não vão receber, mensagens vão ser filtradas e assim por diante. Esta perseguição, portanto, está culminando com a estratégia de Satanás: afastar os crentes uns dos outros, promover o ajuntamento dos crentes em templos e, por fim, atacar os templos e destruir e proibir os templos de funcionarem. Isto é uma estratégia para desagregar os cristãos. E sem unidade, os cristãos não conseguirão ir avante. Sem unidade, eles não conseguirão cumprir a ordem do Senhor. Deus quer atuar, mas ele não vai conseguir. Ou seja, nestes últimos tempos, a expressão cristã ficará reduzida aos pequenos grupos espalhados. E não tem outro jeito. Ou você faz parte de algum pequeno grupo para viver a vida cristã com seus irmãos, ou você não vai conseguir subsistir. Aí você vai entender por que Jesus diz que quando vier o Filho do Homem, a fé vai estar bem diminuída. Os cristãos vão fraquejando na fé. Quem fica isolado em casa vai fraquejando na fé. Procure desesperadamente, rapidamente se unir
com outros cristãos em compromisso de comunhão para viver e praticar a vida cristã. Que Deus ajude você a entender isto e a praticar.